Manuel Ferraz de Campos Sales. Ele nasceu em Campinas em 1841. Era filho de fazendeiro forte lá da região, que cultivava cana-de-açúcar, naquele ciclo da cana-de-açúcar da região de Campinas. Se chamava ainda, no ano que ele nasceu, Vila de São Carlos, no ano seguinte que ia mudar para Campinas. O tio dele era mais rico, ainda mais abastado ainda, ele vai casar com a filha desse tio, com a sua prima em primeiro grau, a Ana Gabriela, 8 anos mais nova, mas isso depois dele concluir o curso de Direito. Ele vai para São Paulo, ele já gostava de ideias políticas, ele vai para São Paulo fazer a faculdade de Direito no Largo de São Francisco, tradicional, e ele é um menino irrequieto, né? Um jovem irrequieto, e vai se tornar redator de um dos jornais lá, que era publicado pelos estudantes. Ainda estudante, ele já é redator, e ele tinha ideias federalistas, em linha com o pensamento de São Paulo durante todo o Segundo Império. Tá? Vinha de Feijó, de Vergueiro, essa tradição federalista de São Paulo, de querer mais distribuição de mais poderes para as províncias. Ele logo se filia ao Partido Liberal, que era o partido que tinha essa visão federalista no Segundo Império, se opondo à mentalidade Saquarema, que é uma mentalidade centralista e intervencionista. E isso vai manter a coerência. Campos Sales é de uma coerência absoluta. Do início até o fim da vida, ele mantém o mesmo pensamento descentralizador, democrático e de distribuir o poder da União, do centro, para as províncias, depois estados, aí para os municípios também. A gente lembra mesmo de Campos Sales como presidente, foi um excelente presidente, vou explicar por quê. Para algumas pessoas ele foi o melhor presidente entre todos. Eu estou entre os que acham que ele foi realmente o melhor presidente, eu disse isso na biografia dele aqui, na avaliação do governo dele que está aqui no canal. Convido vocês a assistir a biografia de Campos Sales. Mas, claro, como vão predominar depois dele, vão predominar as ideias opostas, ou seja, as ideias centralistas, a mentalidade saquarema continua sendo majoritária no Brasil, especialmente na academia, mas também na política. Então, o Campos Sales, se você olhar na Wikipédia do Campos Sales, vai estar dito lá que ele foi um mau governante, que ele foi contra a indústria nacional, que o povo não gostava dele. O povo realmente ele não foi muito popular, mas daí a dizer que prejudicou o povo é um absurdo, mas é um absurdo que se mantém dito como está. Vamos lá, vamos para a trajetória política dele. Então ele vai ser um dos poucos deputados republicanos eleitos pelo Partido Republicano, ele logo troca o Partido Liberal pelo Partido Republicano, ele é um dos fundadores do Partido Republicano de São Paulo, dos pioneiros do Partido Republicano, junto com Prudente de Moraes, com outras lideranças que vão marcar o Partido Republicano Paulista, e já é deputado no Império. E com isso ele ganha uma proeminência. Muita gente diz que o golpe de Estado do Deodoro foi decisão do Deodoro de última hora, o problema dele lá com o Silveira Martins. Não estou descartando essa hipótese, que tem a biografia do Deodoro aqui no canal para quem quiser tirar dúvida. Mas estava tudo arrumado para Campos Sales ser o ministro da Justiça no terceiro dia da República, no dia 18 de novembro de 1879, já está lá Campos Sales, já desembarca cedo na Central do Brasil, lá no Rio, vindo de São Paulo, para assumir como ministro da Justiça, primeiro-ministro da Justiça da República. É dele o projeto não, a lei que institui o casamento civil obrigatório, uma das causas que ele defendia. Ele tinha uma certa simpatia pelo positivismo, mas era um positivismo de direita, não era o positivismo predominante do seu tempo, que tinha uma conotação mais jacobina, como se dizia. Ele era anti-jacobino, era contra isso, mas alguma admiração pelo positivismo ele tinha. Essa coisa, principalmente da separação igreja-estado, laicidade do Estado, era muito da linha de Campos Sales. Também era ministro nesse primeiro governo chamado governo provisório de Eduardo da Fonseca, que é o governo que governa sem parlamento, o Rui Barbosa. E o Rui Barbosa era ministro da Fazenda. E o ministro da Fazenda é responsável pelo encilhamento,
que foi uma grande emissão de moeda, na prática uma emissão de moeda, uma expansão da base monetária. Gustavo Franco tem até uma tese que defende que não tinha necessidade, que o Barbosa fez aquilo porque era necessário, mas Campos Salles dentro do governo foi contra, inclusive ele procurou, entrou em entendimento dentro do Ministério para que não fosse tão radical o encilhamento de Barbosa. A consequência foi uma grande inflação, a impopularidade crescente do Deodoro, os problemas que o encilhamento criou e que continuaram no governo Floriano, continuaram tendo reflexo no governo Floriano. Embora o Floriano tenha o Rodrigues Alves, que era uma pessoa austera, tinha uma visão austera na economia, como ministro da Fazenda, Rodrigues Alves que vai ser indicado pelo Campos Salles também para compor o governo de Prudente de Moraes, que vem na sequência de Floriano, mas até o governo de Prudente de Moraes ainda há reflexos inflacionários e desvalorização da moeda nacional em vista do encilhamento, a emissão de moeda. Campos Salles tinha uma visão oposta a isso. Na política ele era muito pragmático, ele sempre negociava, sempre era tranquilo e ele entendia a mentalidade nacional. Uma coisa de dizer dele com a Ana Gabriela, com a esposa, é que ele era muito ligado, ele fazia confidências. E quando ele foi para o Rio para ser ministro, ele escrevia cartas para ela, né? Escrevia muitas cartas para ela. E numa carta, fantástico, né? Está na biografia aqui no canal, ele diz assim, olha, passei o dia a receber servidores públicos, empresários, um bocado de gente, me parabenizando pela República, dizendo que está à disposição do governo, está aí para se somar à República. E aí eu pensei, poxa, não tem um monarquista nessa terra, faz 3 dias que a monarquia foi revogada, não tem um monarquista no Brasil. Todo mundo a desista. Essa é uma configuração que permanece, né? Especialmente nas regiões mais distantes, mais interioranas, a sensação de que não é possível fazer oposição, né? Tal a dependência que existe da União. Isso é resultado do centralismo que acabou prevalecendo, apesar do intervalo que o centralismo experimenta no governo Campos Salles. Na própria Constituição de 1891, o anteprojeto é de Rui Barbosa, assinado por Rui Barbosa, mas Campos Salles teve uma interferência ali para tornar a Constituição mais federalista. Mas isso, com o tempo, vai sendo atalhado, até porque alguém colocou lá que podia intervir nos estados. Então, como isso vai dar uma confusão toda na Primeira República, esse negócio de intervir, só que se mantém, né? A Constituição atual mantém a possibilidade de intervenção da União nos estados. Pois bem, então Campos Salles vai navegando pela política, ele é eleito senador de São Paulo, depois tem um breve período como governador de São Paulo, e ele é favorecido pela conjuntura. Ele era amigo tanto do Francisco Glicério quanto dos paulistas que não gostavam das oposições a Francisco Glicério. Apesar de Francisco Glicério ser um escroque, tal, sou uma pessoa que eu já explico aqui na biografia do Prudente de Moraes, no programa sobre Prudente de Moraes, quem era Francisco Glicério, que era da mesma região de Campos Salles também, vinha de fazendeiro, família de fazendeiro. E o Campos Salles tinha ele trafegava bem na política. Mas em final de 1897, com aquele episódio do atentado contra Prudente de Moraes, e quando começam a surgir as notícias do que o exército, das barbaridades que o exército tinha cometido na campanha de Canudos contra o Arraial de Belo Monte, lá do Antônio Conselheiro, que aquilo foi uma barbaridade mesmo, uma coisa terrível que se fez. Tá? Então o Prudente, que tinha sido contra aquela guerra, né, claramente, e Prudente, que tinha uma contestação do florianismo, contestação do exército à sua presidência, tentativas de golpe do Manuel Vitorino, junto com o Francisco Glicério, não gostavam do Prudente. Aquilo acaba fortalecendo o Prudente de Moraes, e o Prudente de Moraes termina seu governo como popular, e já na eleição do Campos Salles, isso em 1898, o Campos Salles tem uma eleição muito tranquila, e tem uma situação amenizada, quando ele não vai ter que enfrentar o problema do golpismo do exército durante o seu mandato de 1898 a 1902. O Rodrigues Alves vai voltar a enfrentar na chamada
a revolta lá contra a imunização obrigatória, é, a enfrentar as forças golpistas do exército. Vai ter que tomar atitudes contra o golpismo que vai prevalecer no exército até o golpe de 1930. As tentativas de golpe militar sempre vão se suceder. O Campos Salles, a primeira providência dele quando é eleito é ir para Londres, entre a eleição e a posse. E lá ele faz a consolidação da dívida externa. Era uma obsessão dele, pessoa muito inteligente, muito preparado, entendia bastante de economia. E ele. Campos Salles, você olha a foto dele ali, poxa, ele é um cara que tinha uma boa apresentação pessoal. E uma boa argumentação de diplomata. Ele foi diplomata, inclusive, depois de deixar a presidência. E ele consegue convencer os banqueiros ingleses a fazer um acordo extremamente benéfico ao Brasil. Né? Um prazo de pagamento de 50 anos, com carência, com juros muito baixos. Ele resolve o problema do endividamento externo, que era uma pré-condição para ele ser presidente, ele via como uma pré-condição. E aí ele vai cuidar do problema interno, das finanças internas. Vai ser o governo mais austero de nossa história. Ele recebe com déficit e entrega com superávit equivalente a um ano de orçamento da União. O Rodrigues Alves vai ter dinheiro para fazer a grande reforma do Rio de Janeiro, essa obra monumental que o Rodrigues Alves, que vai ser popular por isso, fez no Rio de Janeiro, que está aí até hoje, né? Nossa Avenida Rio Branco e tantos outros símbolos dessa grande reforma feita no Rio de Janeiro, saneamento do Rio de Janeiro feito por Rodrigues Alves, que só foi possível graças ao dinheiro que Campos Salles deixou em caixa. Campos Salles não fez grandes obras de infraestrutura, ele achava que essas coisas tinham que ficar mais ao encargo dos estados e dos municípios, mas foi extremamente austero e, no princípio, ele respeitava politicamente, pragmaticamente, aí se fala a política dos governadores, né, que ele chamava a política dos estados, ele não era de intervir, ele não ia gastar o poder da União, não ia mobilizar o exército para intervir nos estados, porque ele achava que, por mais que a cultura política de alguns estados fosse muito ruim, começava pelo seu próprio vice-presidente da República, que era o Rosa e Silva, que tinha os mandados dele lá no Pernambuco, e era um pessoal muito ruim, né, com a mentalidade muito ruim, além da tirania. O próprio Campos Salles falava a palavra tirania nos estados. Nogueira Scioli queria bem o Campos Salles, sim, claro. Mas era uma besta fera, uma coisa assim terrível, o poder exercido por Nogueira Scioli. Tinha também, claro, o ditador clássico, esclarecido, Borges de Medeiros, sucessor de Júlio de Castilhos, indicado pelo próprio Júlio de Castilhos, que governava o Rio Grande do Sul com mão de ferro, uma constituição estadual ditatorial, mas que, nesse caso, tinha um caráter modernizante. Aí até uma simpatia do Campos Salles. Campos Salles achava, lá em 1890 ainda, que um pouco não diria de ditadura, mas um pouco de mão forte do Estado era necessário para promover uma modernização do Estado brasileiro, das finanças públicas, das ações de governo. Tá? O Borges de Medeiros fez isso. Outra realização do governo Campos Salles foi as reformas do ensino e do judiciário. Essas foram através contando com o trabalho de Epitácio Pessoa, que era um menino prodígio, um homem inteligentíssimo, depois vai ser o representante do Brasil na formação da Liga das Nações, um jurista internacionalmente reconhecido, uma pessoa especial que o Brasil teve em Epitácio Pessoa, e foi ministro do Campos Salles. O Epitácio até ficou um pouco chateado com o Campos Salles na questão da reforma do ensino, porque a reforma prevista pelo Epitácio, ela era bastante rígida, era o que a gente precisava realmente, né? Precisava que fosse aquela legislação e que fosse implantada. Mas houve grandes protestos estudantis, aquela coisa, aquele quebra-quebra, o pessoal no Rio de Janeiro sempre pressionando o governo, qualquer coisa já reunia para vir lá para frente do Palácio, e o Campos Salles resolve adiar a entrada em vigor da reforma do ensino, embora não chegasse a revogá-la. Virou lei, depois ela aos poucos vai ser implantada.
Mas são reformas de Estado que são concebidas. Ele não contrata servidores públicos, não dá aumento aos servidores públicos, não repassa dinheiro, não queria esmoleiro na sua porta, ninguém pedindo esmola, nem Estado, nem município, não interferia nos Estados e municípios, mas que não viessem pedir esmola para o governo federal. E a mesma coisa se aplicava à indústria, aos agricultores e tal. O pessoal era meio o equivalente à Fiesp da época, o equivalente à Confederação da Agricultura da época, que não era organizado dessa forma, mas evidentemente que existia lá suas lideranças, eles eram bastante críticos ao governo Campos Salles. O pragmatismo de Campos Salles o leva a se sustentar nessa questão dos governadores. Os governadores o queriam bem, porque ele deixava claro que não interferiria nos estados, e era tudo que os estados queriam. Então teve um governo muito bom, excelente, Campos Salles, né? Ele era um liberal clássico, mas liberal clássico, vamos entender, não era um libertário. Ele aumentou a carga tributária, porque tinha que aumentar, porque era muito baixa. Ele não era contra o Estado exercer sua função de Estado. Não era o Estado mínimo, como acusam ele de ser. Não é nada disso. É o Estado sendo Estado no que o Estado precisa ser e presente como precisa ser. Essa é a visão de Campos Salles do papel do Estado. Então é um liberal mais para clássico do que para libertário. E faz esse governo exemplar no controle das contas públicas. E é um homem honesto. Por que ele é um homem honesto? Porque ele vai morrer pobre. Ele morre endividado. Não há nenhuma acusação. A acusação que pesava contra o Campos Salles durante o governo era de ser muito vaidoso. Teve um ministro português em visita ao Brasil, que foi visitá-lo no Catete. E aí apresentou todos os cômodos do Catete para o ministro lá. E o ministro, daqui a pouco, no meio da visita, pergunta: eu quero conhecer o tal do pavão do Catete, que tanto fala. Daqui a pouco eu te mostro. Ela levou nos jardins, assim, agora ele vai mostrar o pavão. Aí sentou e disse assim para o ministro: olha, sou eu, mas não acredite no que dizem. Quer dizer, chamavam o Campos Salles de pavão do Catete. O jeito dele, se vestia bem e tal, aquele jeito convencido de ser. Ele visitou a Argentina, foi o primeiro presidente brasileiro a visitar um país estrangeiro, foi muito bem recebido, esteve com Mitres lá na Argentina. É uma pessoa de uma relação com o mundo muito esclarecida, fazia um excelente papel. O Brasil teve em Campos Salles um presidente respeitado internacionalmente, em Londres, em Buenos Aires, onde quer que ele fosse, se tinha uma ótima imagem do Brasil projetada em Campos Salles. Ele vai ser diplomata depois, ele inclusive cogita uma nova candidatura à presidência na sucessão de Hermes da Fonseca, mas ele morre em 1913, antes disso poder ser feito, e estava endividado. Ele soube cuidar tão bem das finanças públicas, tanto de São Paulo como governador, no curto período como governador, quanto como presidente, mas não soube cuidar das finanças pessoais. Né? Nasceu rico e morreu pobre e endividado. Escreveu um livro contando sua experiência de governo e dando suas ideias, mostrando que era um homem refinado, um intelectual refinado também, de ideias. E ainda sobre Ana Gabriela, né? Eles tiveram 10 filhos, 6 chegaram à idade adulta. E ele, apesar da excelente relação que tinha com a esposa, ele era infiel. Teve um caso curioso, enquanto ele era presidente, com o jornalista Manuel da Rocha, do jornal A Notícia, o dono do jornal A Notícia, que todo o Rio de Janeiro sabia que o Campos Salles era amante da esposa desse jornalista. Né? E teve uma recepção no Catete, cheio de gente, e aí a Ana Gabriela deu com um leque no rosto dessa amante do Campos Salles e disse: não venha mais aqui. Mas ficou nisso, ela era discreta, ele era muito discreto, né? Mas teve esse jeito dele, ele era galanteador, né? Bastante, se arrumava bem e tudo, era natural que isso acontecesse. Mas não prejudicou de maneira nenhuma o casamento. Pragmático também na vida
familiar e pessoal, muito atencioso com os filhos, com a família, com os irmãos, sempre um homem de família, um homem exemplar na vida pessoal, tirando esse lado, esse pecado menor. Né? Na época também, vamos entender que na época era um pecado menor, vamos entender a mentalidade do tempo, como Campos Salles entendia a mentalidade do Brasil. A gente fala muito colonialismo, nós vamos tratar de tema colonialismo aqui no canal ainda bastante, para desmistificar essa ideia de que o colonialismo era o atraso do Brasil, o patrimonialismo, a noção de que existia uma política de oligárquica do café com leite, que isso tudo é uma invenção não, dos vencedores de 1930, que criaram isso retroativamente. A Primeira República não é isso, a Primeira República tem seus defeitos, sem dúvida, mas entre esses defeitos não está o de alimentar uma oligarquia propriamente dita, nem o colonialismo teve importância política para além de um título da Guarda Nacional honorífico, não representava quase nunca um poder de fato, que teve um conflito aqui, um conflito ali, mas que não é responsável de forma nenhuma pelo chamado atraso do Brasil, coisa que vale. Né? Campos Salles compreendia muito bem isso. Compreendia que as mentalidades não podiam, as mentalidades tinham que ser respeitadas, tinham seu tempo. O que tinha que se cuidar era de dar um bom exemplo. Isso ele fez. Ele deu um bom exemplo para o Brasil, e é esse exemplo que a gente precisaria resgatar, porque 120 anos depois, só se fez de lá para cá o contrário do que ele tinha dito. Tirando, claro, fazer excetuar o tempo que o Roberto Campos foi nosso ministro, foi ministro do planejamento e tal. São situações diversas, né? Otávio Gouveia de Bulhões. Nós tivemos alguns movimentos no sentido contrário, no sentido de resgatar um pouco do pensamento de Campos Salles. Mas o que predominou foi uma mentalidade estatista, uma mentalidade perdulária nos gastos públicos, um investimento errado em educação, mal direcionado, enfim, os defeitos todos que a gente conhece do centralismo que acaba prevalecendo e que é a mentalidade ainda dominante na elite acadêmica brasileira e na elite política brasileira, infelizmente. Grande Campos Salles, Campinas está de parabéns por ter nos dado Campos Salles.